Olá para todos! Aqui é a Raquel e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas informações muito interessantes sobre o Sam na Cidadela. Antes de mais nada, permitam-me dizer que sim, eu sei que de acordo com as regras da língua portuguesa, só se usa M antes de P e B e que, portanto, eu não deveria ter usado esse M aqui. Porém, eu queria fazer uma junção das palavras Sam e Cinderela. E se eu tivesse colocado o N antes do D, não teria criado o sentido que eu queria. Enfim, no primeiro episódio da 7ª temporada de Game of Thrones, o Sam está na Cidadela em Vila Velha, realizando, tal como a Cinderela, trabalhos grosseiros e triviais, que incluem, entre outras coisas, servir as refeições dos Maesters, esvaziar e lavar penicos e guardar livros. Notem que as vasilhas usadas para servir feijão tem um formato muito semelhante ao dos penicos e que a mesma pessoa responsável por lavar os penicos é incumbida de servir as refeições. Não sei até que ponto isso é higiênico, porque o Sam não usa luvas ao fazer a limpeza desses utensílios. Pelo menos, ele usa luvas, não é? Ao recolher aquelas tigelas sujas de pessoas doentes, mantidas em celas separadas, como se estivessem em quarentena. Porém, não sei que sentido existe no fato de ele usar luvas para recolher as tigelas, sendo que depois elas são colocadas todas juntas. Se não havia risco de contaminação, então por que ele precisaria usar luvas para pegar as vasilhas, não é mesmo? Ou será que aquelas tigelas são todas descartadas depois? É o que veremos em outros episódios. Bem, as cenas que mostram Sam realizando suas tarefas rotineiras são nojentas e um pouco cômicas, porém podem indicar algo mais promissor para o futuro desse personagem. É sabido, por exemplo, que o primeiro instrumento de estudo utilizado pela ciência foi a observação. E o contato constante de Sam com urina e fezes pode levá-la a fazer alguma importante descoberta científica relacionada a alguma doença, por exemplo. No livro O Arqueiro, um dos personagens, chamado de Mordecai, realiza experimentos rudimentares com urina, observando sua cor, textura e até grau de acidez, sendo necessário provar a urina para tal, evidentemente. Para determinar assim em que ponto estava a recuperação do paciente sob seus cuidados. E exames de urina e de fezes são utilizados até hoje pela medicina moderna para determinar se o doente apresenta alguma infecção por bactérias ou por vermes. Outra coisa, não sei se você sabe, mas antigamente, como as tintas eram muito caras e escassas, as pessoas usavam a criatividade para fabricar tinturas, e entre os materiais utilizados para fazer a pintura de vitrais nas igrejas estavam, por exemplo, o estrume, utilizado para substituir a cor marrom, o sangue para substituir a cor vermelha e a urina para substituir a cor laranja. Claro, mais tarde as pessoas descobriram outras fontes de tintura, como o nosso pau-brasil e as lulas, por exemplo. Voltando agora ao Sam na Cidadela, ao contrário da Cinderela, Sam não deseja ir ao baile. Ele apenas deseja ardentemente ter acesso à seção restrita de livros da biblioteca dos Maesters. E à noite, após ter pegado uns livros às escondidas, ele inicia seus estudos em seus aposentos. Quando ele está lendo a página à direita, que traz uma gravura da Ilha de Pedra do Dragão e seu estoque subterrâneo de obsidiana, a página da esquerda apresenta as conclusões do autor do livro a respeito dos usos medicinais de vidro de dragão. É possível ler ali as seguintes palavras. Há inclusive relatos: obsidiana em pó como uma cura para... Em seu grande trabalho sobre doenças e... praticamente não existe dano algum ao ser ingerida. Ao que parece, o Maester, autor daquele livro, estava descrevendo que a escamagris pode ser curada se o doente ingerir obsidiana em pó, embora ele próprio zombe dessa teoria, por julgá-la pouco plausível e certamente ele mesmo não chegou a realizar alguma experiência com humanos. Porém, como podemos perceber aqui nesta cena, Ser Jorah está na Cidadela, com a escamagris em estágio bastante avançado, e existe então uma possibilidade de que o Sam, com essa informação em mãos, resolva testar essa teoria e utilize o Jorah como cobaia.
E então, das duas, uma, não é? Ou ele vai encontrar a cura para a escama gris, ou ele vai criar uma coisa parecida com um White Walker dentro da cidadela. Outro detalhe muito interessante é que neste mesmo livro em que há a gravura da Ilha de Pedra do Dragão, há também um esboço de uma adaga idêntica à de Mindinho, que foi usada por um homem ao tentar assassinar o Bran na primeira temporada. Não sei se vocês sabem, mas aquela adaga do Mindinho era feita de aço valeriano. Isso mesmo, a adaga era do Mindinho, mas ele mentiu para Catelyn ao dizer que tinha perdido a arma para o Tyrion em um jogo, inclusive levando o anão a ser preso injustamente. Há duas coisas muito curiosas aqui. Primeiro, que o Mindinho tivesse uma arma de aço valeriano. E segundo, que os Maesters da Cidadela tivessem alguma espécie de registro de todas as armas de aço valeriano remanescentes em Westeros. Talvez até haja aí, não é, nesse livro, uma cópia da Heartsbane, a espada de aço valeriano que o Sam roubou do pai dele. Espero que possamos descobrir algo mais sobre isso nos próximos episódios. Em meu vídeo com expectativas para a 7ª temporada, eu disse que acreditava ser possível que o Sam descobrisse, enquanto estivesse realizando seu treinamento na Cidadela, como fabricar aço valeriano. Esse livro que o Sam está lendo pode trazer alguma informação sobre este assunto, e pode ser também que veremos esse personagem criando um laboratório pessoal às escondidas dentro do próprio quarto no futuro. Afinal, ao contrário do que eu imaginava, a Cidadela parece ser um local muito rígido e cheio de regras explícitas que proíbe uma pessoa de pular etapas e seguir sua aprendizagem em seu próprio ritmo. Em vez disso, essa ordem, que também é conhecida como os Cavaleiros da Mente, baseando-me no que vi neste primeiro episódio, me parece ser constituída de pessoas alienadas e de mente estreita, totalmente indiferentes aos perigos que rondam o mundo lá fora. O único ponto positivo que eu notei é que, diferentemente da nossa Idade Média, quando as dissecações eram proibidas pela Igreja Católica, os Maesters da Cidadela realizavam necropsias, ou seja, exame de cadáveres, o que demonstra um certo avanço. Muita gente confunde a necropsia com autópsia, que se trata do exame de si mesmo, e não se aplica a cadáveres naturalmente, não é? E aí? Gostou do vídeo? Posso contar então com o seu like? Espero que sim. Já se inscreveu aqui no meu canal? Se não, que tal fazer isso agora? E dê também sua opinião aí nos comentários. O que você acha que o Sam irá descobrir de altamente revelador na Cidadela? Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.